E aí até ia perguntar para vocês, assim, do ponto de vista de vocês, por que que vocês acreditam que a profissão de vendas, ela existe essa barreira, esse preconceito, e por que que não existem, de repente, outras formas de desenvolver esse profissional que não sejam só as empresas onde oferecem as oportunidades de trabalho? Vocês já viram um documentário que tem no Netflix chamado Poder e Perversão? John Epstein, tá Eu ligado? não. Caraca, esse documentário é muito fogo. Bom, vocês já ouviram falar na teoria da conspiração? Sim, Você sabe que no dólar tem um símbolo do Illuminati? sim. Sim. Então, tipo assim, minha teoria, tá? É que vendas é uma habilidade perigosa demais pra ser popular, né? Então você vai no cinema. Quem que é o personagem que vem na tua cabeça no cinema que era vendedor? Lobo de Wall Street. O que que ele fazia? Enganava os outros. Novela da Globo, quando vocês eram pequenos, quem era o vilão da novela? O mais rico, que normalmente era Era um vendedor. empresário, né? É. E, cara, quando você aprende a vender, acabou, velho. Uma parte relevante do meu tempo eu dedico a dar mentorias. Algumas delas, muitas delas pagas, mas algumas gratuitas. Hoje eu dei mentoria pra uma garota. Cara, 23 anos. A garota tem 23 anos. Ela montou uma empresa que monta operação de vendas. A garota tá fazendo R$ 300 mil com 6 funcionários. Você conhece, pelo menos, 100 negócios que estão aqui ao redor dessa rua que não tem a rentabilidade que essa garota, aos 23 anos, tem. O que que ela tá fazendo? Ensinando vendas para quem não sabe vender. Essa Né? margem não existe em nenhuma empresa listada. Aos 23 anos. E, na verdade, quando eu fui almoçar com ela, eu pensei, velho, eu preciso de uma community manager. Vou contratar essa menina. Quando ela falou ela ganha, eu falei, pô, não tem... ela ganha mais que eu, cara. Fazer M&A. Como é que eu vou contratar ela? Não dá. Quem mandou ensinar a vender? Pois é. Então, assim, por mais que exista um preconceito em relação a vendas, a única profissão que você consegue ganhar mais do que o dono da empresa é vendedor. Gustavo, do meu time, em dezembro, vendeu 1.200.000. Somando o fixo, somando o 13º e somando a comissão dele, ele teve um salário fixo, um OTE total mais alto do que o meu. Qual outra profissão você conhece que o cara consegue ganhar mais? Então, por que eu contei a história do John Epstein? O John Epstein é o seguinte, velho, é muito pesada a história, tá? Ele tinha uma ilha onde tem fotos do Trump, do Bill Gates, do Bill Clinton, do príncipe da Inglaterra lá. Só que, qual que é a história da teoria da conspiração, né? Você quer ser presidente da maior nação do mundo? Vai. Só que você vai pra essa ilha que acontecem coisas bizarras e teremos fotos suas, né? Então, se por acaso você começar a não aprovar a lei que eu quero ou passar tal projeto, chega uma carta para você, escrito, a próxima está indo para o New York Times e um desses caras extremamente poderosos do lado de uma menor de idade. Então, essa, tipo assim, o poder e perversão é a prova viva de que existe a teoria da conspiração. Porque, cara, não tem como aquilo ali acontecer e, tipo, não vou desvirtuar o podcast falando disso, porque seria um podcast à par contar sobre isso, mas a verdade, o que parece era, esse John Epstein tinha uma ilha onde ele levava as pessoas mais poderosas do mundo e provavelmente eles produziam informações que permitiriam manipular a ordem da humanidade a partir disso. Para mim acontece a mesma coisa com a função de vendas. Ela é desmerecida, ela não é ensinada, ela não é desenvolvida porque é um conhecimento poderoso demais e você precisa controlar a população, por isso os vendedores são os vilões das histórias e das novelas e de todos os filmes, mas não tem nada no mundo que gere mais milionários. E você não vai encontrar, de Flávio Augusto a Jeff Bezos, nenhum cara de extremo sucesso que não seja um excelente vendedor. Porque mesmo que você não esteja vendendo para o consumidor final, você tem que vender para o teu time, você tem que vender para o Tem que investidor. plantar uma cultura forte. Por que a Amazon erra um projeto e o Walmart erra um projeto, a ação do Walmart despenca, a da Amazon não muda nada? Bezos fala nas cartas de Bezos, eu treino os meus investidores, né? Eu doutrino os meus investidores a entender que comigo ganha no longo prazo. Então eu posso errar e com isso eu sempre seria uma empresa inovadora. O Walmart, se testar e fizer errado, despenca. Bela reflexão, Reis. Eu tenho 3 pontos sobre isso. O primeiro ponto é, vendas para mim é, cara, o meio mais acessível, mais democrático para ter sucesso. Você para olhar em qualquer nicho, em qualquer segmento, um contador. Vocês conhecem algum contador duro? Existem vários, eu vim desse mercado, posso dizer. Não Né? sei, nunca parei para refletir Cara, sobre isso. mas você vai ver muito contador ganhando muito dinheiro. Usando as mesmas ferramentas, com o mesmo conhecimento, às vezes estudou na mesma faculdade, na mesma cidade. Se a gente for extrapolar isso, um advogado, para todas as profissões, para todos os profissionais, na verdade.
Você vai ver gente muito bem sucedida e gente que não é tão bem sucedida do ponto de vista financeiro, de resultado. O que diferencia? Venda. Vendas. Vendas. Nesse lugar, quando eu olho para vendas, quando eu me proponho a ser um profissional, entregar seja minha mão de obra, ser um empreendedor, cara, se eu tenho uma barraca de cachorro-quente, eu sou um empreendedor. Mas a verdade é entregar valor para alguém e oferecer. Porque se você pegar a essência de vendas, o que é vendas na essência? Alguém consegue traduzir com uma palavra, uma resposta assim? Eu não sei se eu tenho a resposta, a verdade absoluta, mas tem algumas coisas que eu acredito. Por exemplo, vender é uma capacidade que você tem de transferir uma certeza. Transferência de crença, né? Sabe, você pega alguém que tá lá, o cara não estava às vezes pensando naquilo que você quer dizer, ele nem concordava às vezes com você, e você é capaz de interagir com essa pessoa e demover ele de um ponto de vista para o outro, ele muda de opinião e toma uma decisão porque você consegue fazer isso. Aí para pensar, concordando com o Thiago aqui, cara, o quanto isso é poderoso, mas indo um pouco mais além, eu, por exemplo, já contei minha história aqui para vocês lá no Ecote Mais, né, que a gente palestra lá e tal. Eu sou um cara que sou órfão de pai vivo, filho de uma telefonista, nasci em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, Thiago é carioca também, tamo junto. Cara, e eu curei minha gagueira, porque eu era gago, com vendas. Vendas me trouxe tudo que eu tenho hoje, porque se a gente for assim, vamos fazer uma engenharia reversa de vendas, vamos construir de trás para frente. Para eu ser profissional nisso, o que eu preciso ter, cara? Eu preciso ter inteligência emocional, mas não é qualquer inteligência emocional. Não é assim, eu tenho inteligência. Não, você vai lidar com a pressão de vender, te exige que você seja profissional nisso. Resiliência, persuasão, de comunicação, você bota o pacote todo. Programação neurolinguística, tudo que envolve. Cara, você tem que se desenvolver em tanta coisa que isso te torna uma pessoa diferente nesse lugar. Então esse é um primeiro ponto. Eu penso que qualquer profissional, qualquer empresário que almeja sucesso, vendas deveria ser a skill que ele deveria se preocupar mais. É a mais acessível. É a mais acessível e é a que vai trazer sucesso de maneira mais poderosa para ele. Segunda coisa, segundo aspecto sobre isso, né? Que para mim é muito forte quando eu olho para, cara, o porquê que as empresas têm essa dificuldade, né? Grande parte dos empresários e das pessoas, como a gente falou aqui, tem aversão a isso, tem aversão a vendas. Então, vendas é tratado sempre de maneira subestimada em todas as operações de todas as empresas, ou grande parte delas. Não, na verdade, acontece um negócio que é o seguinte: quando o empresário meio que tipo, se vangloria de não ter marketing nem venda. Ele fala assim, minha empresa é tão boa, meu produto é tão bom. Ele vende sozinho, né? Que ele vende sozinho, né? Boa, ou não tem marketing, né? Mas só para seguir aqui, aí você vê, cara, empresa que o cara se orgulha porque o prédio é bonito, porque o time porque o estoque, porque, cara, e venda? Tem aquela cultura do sales-centric, né? Eu posso ter uma organização centrada nela mesma, ou eu posso ter uma organização centrada em vendas. Cara, quem vai determinar isso é a cultura de quem está à frente do negócio. Então, eu sou um CEO, um empresário, um profissional centrado em vendas ou centrado em qualquer outra coisa. Se eu sou centrado em vendas, isso é uma coisa importante, porque assim, tem muito elemento nisso, mas um dos elementos a gente fala aqui que muita gente às vezes tem medo do sucesso, né? Então, por exemplo, se você perguntar para alguns empresários, cara, qual é a tua... por que a tua empresa existe? Qual é o teu... A pessoa fala de propósito, fala de um monte de coisa, mas ela não fala da principal definição para mim de um negócio, de uma empresa existir. Cara, ela existe para ter mais resultado do que todo mundo, para gerar dinheiro e botar mais dinheiro no bolso de todos os envolvidos, acionistas, enfim, do que meus concorrentes. Legal, no meio do caminho eu vou cumprir meu propósito, eu vou entregar valor, tem diversas outras coisas. Mas se eu não vendo mais que todo mundo, ou não cresço mais que todo mundo, eu estou perdendo tempo, eu não estou cumprindo a razão de uma empresa existir. E nesse lugar, cara, vendas é o elemento principal. Né? Então, esse ponto para mim, ele é um ponto crucial. Tem que ter uma virada de chave na cabeça. E o último, assim, então, cara, o aspecto assim, do ser humano comportamental, a mentalidade do empreendedor e, por último, vocês sabiam que o soldado americano, ele quando vai para a guerra, ele vai com uma média de $50 mil de equipamento com ele. Mais ou menos isso. Se fosse converter aqui, sei lá, uns R$250 mil de equipo para ir para a guerra. Cara, Thiago, você faz isso similar? Os empresários conhecem as ferramentas de vendas?
cara não sabe que existem componentes, não sabe que existe Sales Ops, Sales Enablement, não sabe o que que é uma matriz de qualificação, matriz de objeção. E, consequentemente, os vendedores também. Os caras vão para a guerra desarmado porque a gente vem de uma cultura que venda é aquela venda no chicote e cenoura, né? O que que você faz para montar uma operação de vendas? Olha, como eu não quero fazer isso, bota um cara bom aí para tocar esse negócio, bota um monte de vendedor, cenoura na frente, chicote atrás, não pode verter isso, né? Então, cara, e toca esse negócio e deixa rolar. Então, tem uma cultura ainda, cara, que subestima nesse lugar também. A operação de vendas para funcionar precisa de outras coisas, cara. E as pessoas desconhecem isso, pelo menos na minha experiência.